Que a paz de Cristo esteja em nossos corações. É muito bom cantar o Salmo 139. O Senhor sonda e conhece o nosso coração, o nosso pensamento e tudo que nós somos. Referente à mensagem do Senhor, hoje nós vamos pensar sobre a seguinte temática: dependendo da direção de Deus. E para isso, nós vamos usar o texto do profeta Jeremias, capítulo 10, versículo 23, que diz assim a palavra do Senhor: Eu sei, ó Senhor, que não cabes ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha ou dirigir os seus passos. Oremos novamente. Amado Deus, estamos agora diante da Tua palavra, Senhor, e sabemos que a Tua vontade é de dirigir os nossos passos e o nosso caminho. Por isso pedimos, ó Pai, o Teu amor, a Tua misericórdia e a Tua iluminação, Senhor, para que possamos entender a vontade para a Tua igreja. Esta é a oração que te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o livro escrito pelo profeta Jeremias, ele faz parte do que nós chamamos de livro dos profetas maiores, por questão de conteúdo, de tamanho de conteúdo. Jeremias, Ezequiel, Daniel, Isaías possuem essa classificação. E por ter um conteúdo maior, obviamente ele também contempla uma parte maior da história do povo de Deus, do povo de Israel. E o que acontece dentro do escrito do profeta Isaías é que o povo passa por um grande momento de inconstância e de dificuldade no seu relacionamento com o próprio Deus. O povo precisava de arrependimento e de voltar-se a sua confiança diretamente para o Pai. E existia uma grande dificuldade do povo nesse sentido, pela influência que ele recebia dos povos vizinhos e dos ídolos que aqueles povos adoravam. Então eles tinham uma vida que muitas vezes era uma vida de futilidades, de adorações a ídolos, por conta de toda essa influência. E no capítulo 10 do livro de Jeremias, da onde nós extraímos esse pequeno versículo, que faz parte de uma oração do profeta, nós vemos isso. E que o povo estava muito contaminado, e cabendo a Deus mostrar que Ele é aquele que é responsável por trilhar, por conduzir o povo no caminho. Considerando que eles tinham à disposição um Deus que é Criador de todo o universo e que conhecia todas as coisas. Mesmo assim, o povo tinha dificuldade com a fidelidade com Deus. E muitas vezes essa dificuldade acabava gerando prejuízo para o povo, porque sabemos que muitas das lutas enfrentadas e das derrotas do povo estava relacionado ao juízo por conta do seu pecado e da sua desobediência. Então, considerando todo esse cenário, é que está esse versículo 23, esta oração, e mediante a isso, nós vamos refletir sobre esse tema, dependendo da direção de Deus. E é muito bom depender da direção de Deus, porque Ele tira das nossas costas, dos nossos ombros, uma responsabilidade que nós achamos que temos, mas que na verdade nós não temos. A nossa responsabilidade está em outro ponto que nós vamos desenvolver no decorrer então desse sermão. Então a primeira coisa que nós precisamos reconhecer é a nossa limitação. Nós, como seres humanos, somos limitados, finitos,
e não temos a capacidade de dirigir os nossos passos, de conduzir os nossos passos. Eu coloquei aqui como tópico que o homem faz planos e deve fazer planos, mas essa afirmação de que não cabe a nós dirigir os nossos passos, ou não cabe ao homem determinar o seu caminho, precisa também ser levado em consideração. Pois, por conta das nossas limitações, nós temos dificuldades de tomar boas decisões. Não é que o homem seja incapaz de tomar decisões. Nós tomamos decisões a todo momento. Em algum momento do dia, você resolveu tomar banho, se trocar, espero que todos tenham tomado banho, né? E vir para a igreja. Essa foi uma decisão que nós tomamos. A questão não é essa. A questão é que nós somos incapazes por nós mesmos de tomarmos boas decisões. Portanto, nós continuamos planejando, sonhando e executando muitas vezes. Mas nós precisamos entender que até no nosso planejamento necessitamos de Deus. Vejamos que em Provérbios capítulo 16, versículo 9, diz que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Esse versículo poderia também ser o tema do nosso sermão, porque ele também vai nessa mesma direção. Então, a função do planejamento, ainda assim, cabe a nós. Mas, no final das contas, nós precisamos levar em consideração que é o Senhor quem dirige os passos. Então, o homem tem, sim, a possibilidade de tomar decisões. O texto aqui que ele diz que não cabe ao homem determinar o caminho, é exatamente essa explicação, que o homem determinar o seu caminho, ele não é impossível, mas nós vamos acabar caindo quando nós fazemos algo que não é o que se espera de nós. O homem não foi preparado, planejado por conta do pecado para definir o seu caminho. Portanto, essa nossa imperfeição, de alguma maneira, prejudica as nossas decisões, a fim de que possamos ter um bom resultado. Claro que, quando nós tomamos decisões, e essas decisões, em seu princípio, não têm a condução de Deus, ela terá o seu próprio resultado, não sendo este um bom resultado. O fato de nós não consultarmos a Deus não quer dizer necessariamente que aquela decisão que nós tomamos e não foi consultada seja uma decisão ruim ou errada. O que não significa também que quando nós consultamos a Deus, a decisão que nós tomamos seja certa. Porque o fato de eu consultar não significa que eu vou acatar a sugestão ou o direcionamento que o Senhor me apresentou. Percebe que vai muito mais do que eu simplesmente jogar a Deus uma responsabilidade de apresentar o caminho que eu devo trilhar. Eu preciso não apenas apresentar, mas estar sensível e entender que eu preciso compreender qual é o caminho que eu devo direcionar. E a partir dessa certeza, tomar a decisão. E às vezes nós tentamos nos enganar porque queremos que o caminho do Senhor ou a vontade do Senhor seja exatamente a nossa. E isso não necessariamente é uma verdade. E nos iludimos, porque até consultamos a Deus, até falamos a Deus sobre aquela situação que precisamos tomar uma decisão. Mas na hora de decidir, na hora H, muitas vezes deixamos Deus de lado e tomamos nossas próprias decisões, baseado nas nossas convicções.
Provérbios capítulo 4, versículo 12 diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas no final são caminhos de morte. Então, às vezes nós já temos predeterminado na nossa mente uma decisão que vamos tomar. E às vezes a consulta que nós fazemos ao Senhor é uma mera formalidade. Porque no nosso coração, o nosso coração, o Senhor não teve a oportunidade de sondar, como nós vimos aqui, na intenção de influenciar na nossa decisão. E aí, como nós já temos predeterminado esse caminho que parece aos nossos olhos bons, mas no final das contas são caminhos de morte, muitas vezes por conta da nossa natureza pecaminosa, ainda assim ficamos com a nossa decisão e não com a decisão do Senhor. Por quê? Nos falta fé para confiarmos naquilo que nós não vemos. E às vezes as nossas decisões são embasadas naquilo que os nossos olhos podem contemplar. E muitas vezes o que os nossos olhos contemplam parece ser boas e más decisões. Mas quando o desenrolar da história acontece, coisa que não cabe a nós e não temos capacidade para tanto, nós vamos perceber que os nossos olhos, o nosso coração e o nosso entendimento, ele acaba nos prejudicando. E estar sensível à direção de Deus é entender que o Senhor amplia esse horizonte. Porque nós vamos ver com os olhos da fé e não com os nossos olhos carnais. Então, às vezes, irmãos, tomar a decisão certa é difícil porque todas as evidências são contrárias àquela decisão. E está aí a nossa dificuldade e a nossa limitação, e por isso precisamos que o Senhor esteja conosco e que tenhamos condição de depender da direção do Senhor. Isso não é comigo, não é com pontualmente cada um dos irmãos ou algum irmão, mas é uma dificuldade de todos nós. Porque todos nós temos os nossos pensamentos sobre as questões e temos uma visão limitada. Já Deus não, é um Senhor Todo-Poderoso que Ele é atemporal. Então, para Deus assim, ontem, hoje e amanhã, é uma coisa só. E às vezes nós avaliamos o ontem, o hoje, para tomarmos a decisão no futuro. E essas informações que nós temos, passado e presentes, são insuficientes para que o nosso futuro seja de acordo com aquilo que o Senhor espera de nós. Quantas decisões nós já tomamos sem consultarmos a Deus? E aí consultarmos a Deus é sem levar em consideração, de fato, o seu desejo, a sua vontade, e fazermos a nossa vontade com boa intenção, mas às vezes o resultado não é tão bom assim. E isso nos deixa sem entender. Essa confusão no nosso caminho pode acontecer se nós não submetermos a direção do nosso caminho a Deus. Às vezes o resultado é ruim e nós não entendemos. E a nossa tendência para as decisões difíceis, buscarmos a Deus. E nas decisões que aparentemente são fáceis, tomarmos as nossas decisões individualmente, sem consultar o Senhor. E por estar preocupados com grandes decisões, com grandes desafios, que às vezes nós erramos em pequenas decisões, que pensamos que não vão fazer diferença nenhuma nas nossas vidas. Mas se o Senhor estivesse conosco, na tomada dessas pequenas decisões também, com certeza o resultado seria muito melhor.
É comum então cada um de nós, digamos, entre aspas, tá bom, irmãos, incomodar o Senhor com grandes dilemas e decisões que precisamos tomar, mas naquilo do dia a dia, e que também não depende de nós, muitas vezes deixamos essa dependência de Deus e passamos a colocar sobre as nossas costas esta responsabilidade. Tópico 2, ele diz: confiando na sabedoria de Deus. Por que nós precisamos confiar na sabedoria de Deus? Porque o nosso Deus é o Criador do universo. É o Deus que é responsável por tudo que nós podemos ver ou imaginar. No concílio para ministério pastoral, me foi solicitado que eu fizesse uma definição de quem é Deus. Como se fosse possível, né? Alguém definir quem é Deus. Quanto mais um seminarista ali desesperado para estudar para concílio, né? E o que nós conseguimos colocar foi algo parecido assim: que o Deus é um ser único, verdadeiro, espírito pessoal, eterno, infinito, perfeito, todo-poderoso, criador, fonte, sustentador e fim de todas as coisas visíveis e invisíveis, que sustenta tudo em amor para a sua própria glória. Ou seja, Deus é responsável por tudo. Ele sustenta cada um de nós, a tudo que existe à nossa volta, tudo que nós podemos imaginar, é Deus quem criou, Deus que sustenta e Deus que governa. Para o quê? Para o louvor da sua própria glória. E quem disse aos mares: esses são os seus limites. E quem determinou a lua? O teu brilho é para a noite. É aquele que vê cada estrela cair. Ou seja, o Senhor. É o Senhor que dá limite aos mares. É o Senhor que sustenta os mares. É o Senhor que dá o brilho do sol. E que determina que a luz da lua deve vir à noite. Então, irmãos, é diferente tomar uma decisão com a consciência de que Deus nos dirige o passo, do que assumirmos para nós essa responsabilidade que não nos cabe. E precisamos entender que isso para nós precisa ser um privilégio, por conta desse peso que é retirado das nossas costas. Mas para isso, irmãos, precisamos confiar no Senhor. Confiar que as decisões que o Senhor encaminha para as nossas vidas são as melhores. Porque o caminho de Deus, ou o caminho do Senhor, é perfeito. Pela essa possibilidade que o Senhor tem de sustentar e controlar todas as coisas. Se Ele limita os mares, a lua, o céu, será que Ele não é capaz de cuidar de mim e de você? Não é algo apenas de fé, mas é algo também racional. Porque quando paramos para imaginar no poder de Deus e na sua promessa de cuidar de cada um de nós, nós devemos ficar envergonhados, porque muitas vezes não confiamos no Senhor como deveríamos. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, está escrito: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor dele, o Senhor Deus, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. É esse que dirige os nossos passos. É por isso que é diferente. Nós achamos, irmãos, que temos controle de muitas coisas, mas nós não temos controle daquilo que é principal. Essa semana o filho de um amigo meu se acidentou em uma morte e faleceu em uma morte, né? Se acidentou com uma moto
e infelizmente faleceu, muito jovem ainda. E tentaram ali reanimar o menino por algum tempo, na rua, na frente dos pais. Acredito que obviamente para dar esperança para a família, mas o Senhor decidiu recolher. O coração dele não voltou, não bateu. Então, o Senhor tomou para si. E aí, parei para pensar sobre o mecanismo do coração, né? Nós recebemos comandos da nossa mente para nos movimentar, para falar, para raciocinar, para várias coisas. Mas o coração é diferente. Já parou para pensar que nós não mandamos, pelo menos consciente, nenhum comando para que o nosso coração bata? Ou para que bata mais rápido, mais devagar? Nós não mandamos. Nós deitamos, dormimos e o nosso coração continua batendo, sem nenhum esforço aparente, nada consciente. Tudo isso porque existe um Deus que nos sustenta, que limita o mar, limita tudo e que continua e tem cuidado de nós. É maravilhoso perceber a graça de Deus em cada detalhe da nossa vida. Percebemos a limitação que nós temos, que nós não somos capazes de controlar o mínimo para que tenhamos uma vida. Precisamos e dependemos de Deus. Nós sentimos e respiramos e até percebemos o ar, e para isso existe até um esforço sim que fazemos para respirarmos, mas e o ar? Quem nos fornece? Irmãos, precisamos depender de Deus. Sem Deus estamos perdidos. Em Isaías 55, versículo 8 e 9 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos o meu caminho, diz o Senhor. Aqui fica um pouco mais claro que os nossos pensamentos e os nossos caminhos são diferentes dos pensamentos e do caminho do Senhor por conta dessa limitação. É isso que o profeta está escrevendo aqui. Ele vai ratificar tudo aquilo que nós já estamos desenvolvendo nesse sermão. Há uma limitação que prejudica diretamente a nossa ideia de caminho e de direção. E aí, sobre tudo isso, Jesus em João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Sobre dirigir os nossos caminhos, ou dirigir o nosso caminho, irmãos, isso não quer dizer que o Senhor tem interesse apenas em dirigir o nosso caminho em direção a uma eternidade, a uma vida eterna, a um lar celeste, e tudo isso é verdade e é o mais importante, sim. Mas além disso tudo, o Senhor quer dirigir os nossos passos e os nossos caminhos de maneira completa, para tomarmos as melhores decisões para a nossa vida prática de amanhã, do dia a dia, para o nosso trabalho, para o nosso estudo, para as nossas atividades. Para todas essas coisas, nós podemos contar com o Senhor, para que Ele nos ajude na tomada das decisões. Está disponível a mim e a você contar com o Senhor para tomarmos a melhor direção. E como nós podemos fazer isso? Vivendo em dependência de Deus. Esse é o segredo. E para isso, o Senhor exige de nós, ou nós necessitamos, de uma vida devocional, de uma vida de oração
em que nós tenhamos essa maneira de nos comunicar com Deus e buscarmos força na sua direção, mesmo em momentos difíceis. Quem não teve a oportunidade de assistir o vídeo do nosso culto de quinta-feira, foi falado pela nossa irmã Irene um pouquinho sobre oração. Eu não vou ficar aqui falando muito porque ela tomou tudo na quinta-feira, mas nós conseguimos perceber a importância da oração na vida, no cotidiano de cada um. Ela usou como exemplo o profeta Jonas, que ele estava com muita dificuldade. Então, às vezes ele orava agradecendo a Deus, às vezes ele orava reclamando, às vezes ele orava não concordando. Aí a Sônia até comentou, né? Parece uma terapia. E de fato é. E às vezes, irmãos, isso é necessário. E mais uma vez eu volto a dizer, está à nossa disposição. Nós podemos olhar para a situação à nossa volta e não entender o que está acontecendo. Isso é perfeitamente natural. Fala, Senhor, mas será que é isso mesmo? Nós podemos apresentar diante de Deus as nossas dificuldades e falar, Senhor, o Senhor está trabalhando assim, mas isso eu não concordo. Você pode até não concordar, desde que você reconheça que o plano do Senhor é melhor. Não consigo entender, eu não consigo perceber aí a sua mão, eu não sei aonde isso vai dar, Senhor, e por isso eu estou aqui desabafando. Mas devemos na oração também demonstrar a nossa confiança, e junto com a dinâmica da oração, que é quando nós falamos com Deus, tem também a leitura da palavra. Faz parte, irmãos, da nossa vivência, faz parte da dependência que temos que ter de Deus, uma vida de oração e de leitura da palavra de Deus. Enquanto na oração nós estamos falando com Deus, quando nós lemos a palavra de Deus com o coração sincero, buscando ouvir a sua voz, tenha certeza que Deus, por meio da sua palavra, Ele vai falar com você. Às vezes não vai dar tempo de chegar domingo para ouvir o pastor Elias falar, para ouvir o pastor Edson falar, para ouvir qualquer outro irmão aqui falar. Às vezes Deus quer falar diretamente com você, no seu lar, na sua casa, na sua dificuldade. E como que nós vamos procurar isso? Orando ao Senhor, para que Ele fale por meio da sua palavra em nosso coração, e assim tenhamos condição de, em contato com a palavra de Deus, ouvir a sua voz, porque é através do conhecimento da palavra de Deus que nós vamos encontrar o quê? O salmo de conforto, o provérbio de sabedoria e entendimento. Nos evangelhos nós vamos aprender sobre a vida de Jesus. Nas cartas paulinas, sobre doutrina, fé, encorajamento. Então, assim, esse ponto é o ponto que depende de nós. Viver uma vida de dependência de Deus, para que Ele tenha condição de dirigir os nossos passos. E esse segredo é o segredo para uma fé ativa. Porque, irmãos, o que nós precisamos entender assim? Que o fato do Senhor dirigir os nossos passos não significa que tenhamos que ter uma vida apática, relaxada, indiferente, desmotivada ou preguiçosa. Não é isso, não é essa a ideia. A ideia é que nós temos que buscar o Senhor, buscar com que o Senhor nos mostre aquilo que Ele quer de nós. Então existe também uma ação nossa, mesmo que essa ação não seja a ação que envolva a principal decisão, mas sim de compreendermos do Senhor qual a decisão nós temos que tomar.
E como que nós sabemos que é assim, então, pastor? Ora, o contato com a palavra vai nos explicar mais uma vez. Lembra do texto de Efésios, em que o apóstolo Paulo fala que devemos tomar posse de toda a armadura de Deus, cingindo com a verdade, a couraça da justiça, os pés com a pregação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito. Então veja, o apóstolo Paulo, ele começa a descrever lá a armadura de um soldado romano, para dizer que nós temos que tomar posse dessa armadura. O que significa para nós ação. Eu não encontro nenhum texto semelhante a esse, com o título assim, por exemplo, né? O pijama de Deus, né? A gente colocou a armadura de Deus, mas o pijama de Deus não tem. Não tem no versículo que diz a pantufa da preguiça, já viu isso? Coloque a pantufa da preguiça, né? Coloque o gorrinho do descanso, né? E deixa que Deus vai dizer. Não é isso. É diferente. Então há uma ação envolvida. E a nossa ação, ela deve iniciar na busca do Senhor, na busca de entender qual que é o caminho do Senhor. E às vezes nós não vamos entender, mas vamos saber qual é. E precisamos trilhar por esse caminho, mesmo sem entender. E para concluir, irmãos, quero fazer uma pergunta. E a pergunta diz: e o nosso futuro? Considerando todas essas coisas, a nossa responsabilidade, o nosso caminho, que é Deus que vai dirigir, e o nosso futuro, e o meu futuro e o seu futuro, já parou para pensar nisso? E nós ficamos com uma escritura sagrada, Salmo 16, versículo 5, que diz assim: Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que tenho, o meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Irmãos, sobre o futuro, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei como será o amanhã. Mas eu sei que o meu amanhã pertence a Deus. E sei que Ele vai fazer o melhor. Devemos apenas buscar. Porque o nosso futuro, ele não depende de homens. O nosso futuro, ele não depende de governos. O nosso futuro não depende de empresas, de empregos. Mas o nosso futuro depende de Deus. E dependemos da sua direção. E que o Senhor nos abençoe e nos dê sabedoria para dependermos da direção de Deus.